É difícil pra gente que se divide de viver num país que a gente nunca foi livre. Quando o livro da gente não vai pra escola, uma história recente que a minha alma ainda chora, me ignora. Salve, salve! Esse é mais um Ei, se conecta. Ei, se conecta. E hoje a gente vai bater mais um papo incrível com uma pessoa maravilhosa que daqui a pouco vai se apresentar pra vocês, pra gente. Eu sou o Márcio Dantas, sou nordestino, sou um homem preto de pele clara. Hoje e sempre eu tô usando a minha barbinha aqui, uma barba um pouco... tá até mais cheinha, né? Tá, uma barba cresceu, cheia, cresceu. um cavanhaquezinho, tenho sobrancelhas fortes, olhos castanhos escuros, tenho um cabelo cacheado, crespo, que está com luzes. Está cortadinho, mas daqui a pouco ele vai crescer. Eu estou usando uma camiseta preta com artes, com grafite, com uma estampa da Conceição Evaristo e o mestre Nego Bispo. Estou com uma calça bege. E é isso. Ao meu lado, minha companheira inseparável, Joelma Souza. Eu sou a Joelma Souza. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Tenho os lábios grossos, nariz largo, tem um olho um pouquinho puxadinho aqui, ó, igual da Mona Lima. Quando a gente dá risada, assim, a gente quase fecha o olho. Tenho cabelo crespo, com luzes loiras. Falaram que a gente tinha que fazer luzes para apresentar. Brincadeira. Com luzes loiras. Hoje tá preso aqui, ó, cresceu rápido, hein? Tá preso aqui no Afro Puff. Tô com uma blusa verde, de frio. Tô com uma calça preta e com tênis branco. Eu sou daqui da Zona Leste, né? Sou uma mulher periférica, mas sou filha de Ananias José de Souza, de Mopará, Bahia, e de Maria José de Souza, de Caruaru, Pernambuco. E sou mãe da Anália e do Itan. ao nosso lado, a maravilhosa que vai se apresentar pra gente aqui agora. Então, com vocês... Com vocês e conosco. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu sou Renata Kabila Euatala. Acho que ao longo da minha vida fui me vestindo de diferentes identidades, mas hoje tenho pisado nas rodas, nos terreiros, na universidade e me apresentando como Renata Kabila Euatala. Eu sou uma mulher preta, de pele retinta, cabelo curto, cacheado. Estou com um vestido com preto, laranja, bege, meia calça e bota. E acho que para começar é isso. Bora começar? O que já começou. Que já começou? Acho que a Rê, já de cara, ela traz uma coisa bacana, né? Que eu fiquei pensando da gente começar assim, né? Quem é você, por onde você anda e tudo mais. Mas eu acho que na apresentação você já traz uma questão importante, que é o nome, né? Que você se encontra, aí você usou uma expressão muito bonita, né? Eu fui me vestindo, e é legal esse lugar também de descoberta, que eu acho que tem muito a ver com a pesquisa também do Núcleo Chimbra, e o quanto que o terreiro é esse lugar de uma sabedoria, onde a gente pode se reencontrar, né? Então, talvez essa sua trajetória, se você puder compartilhar com a gente, seja muito interessante para essa nossa conversa, sabe? Sim, tá bom. Bom, primeiro eu queria reforçar assim, que eu estou muito honrada de estar aqui num projeto tão bonito. Acho que conheci um pouco mais o Núcleo Chimbra a partir desse convite, fui ali pesquisar, fiquei muito impressionada com essa potência preta periférica. Então, dizer que é um prazer estar aqui, Joelma estar aqui, Márcio, batendo esse papo com vocês. Como eu disse, eu acho que ao longo da minha trajetória de vida e profissional, fui me apresentando e me reconhecendo de algumas maneiras. Meu nome civil é Renata de Lima Silva, sou filha de Irene e Ademir, um casal preto, periférico também, ambos criados no Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. E quando eu começo a minha atividade artística, eu começo a me apresentar como Renata Lima. Então, aqui em São Paulo, muitas pessoas têm essa referência, Renata Lima. Continuo sendo Renata Lima, sem problema nenhum, não fico ofendida se me chamam de Renata Lima. E, bom, parte da minha trajetória também
formativa, como artista, como identidade pessoal, acontece também no contexto da capoeira, né? E, bom, depois de passar por algumas histórias de capoeira, eu chego no Angoleiro Sim Senhor, no Centro de Capoeira Angola Angoleiro Sim Senhor, com o mestre Plínio e o mestre Pedro Peu, nosso colega, nosso camarada aqui, nosso mestre. E eu chego com meu filho, Zabelê, na época tinha uns 3 anos, e a gente era inseparável, né, Joelma? A gente era inseparável, então perguntavam, quem é Renatinha? Renatinha por conta desse meu 1,80 m. Né? Brincadeira, assim, na descrição vai ficar... É 1,60 alguma coisa. Bom, como eu sou pequenininha, a Renatinha pegou muito rápido no contexto da capoeira, mas quem é Renatinha? Renatinha Zabelê foi ficando, né? Criei um e-mail ali, Renata Zabelê, aí ajudou a consolidar bastante. Mas hoje meu filho está com quase 20 anos, com barba na cara, e aí eu tô dizendo que eu me emancipei. Agora me emancipei dele, né? Zabelê é o nome dele. E fazem exatamente 7 anos eu me iniciei na tradição Congo Angola, no Candomblé Angola, numa Indange Tumbas Junsara, lá em Goiás, onde eu moro nos últimos 14 anos, né? O estado que eu moro, resido nos últimos 14 anos. E aí ficou uma coisa engraçada, porque eu estava no meio artístico, Renata Lima, na capoeira, Renatinha Zabelê, no candomblé, Macota Kabila Euatala, porque é o cargo que eu recebi na casa, sou Macota. E aí eu estava com essas identidades todas, e Renata de Lima Silva na universidade, que é um outro espaço que eu ocupo, com publicação, no ensino. E aí eu falei, não, acho que eu estou precisando me unificar mais em termos de identidade, até porque são esses espaços que eu ocupo que me constituem como pessoa, né? A minha experiência do terreiro também é a minha experiência da roda de capoeira, a minha experiência da roda e do terreiro também é a minha experiência na universidade. Quando eu escrevo sobre dança, sobre processo de criação, sobre performance negra, eu também falo a partir dessa. Então, são várias Renatas. E aí, em uma das minhas obrigações, eu converso com a minha espiritualidade, converso com o meu sacerdote sobre isso, sobre trazer a minha digina, né, o meu nome iniciático para a minha vida civil, artística, social, e isso apareceu como um lugar de potência. Então eu tenho assumido o Kabila Euatala porque eu sou iniciada para uma divindade, para um Iquice, caçador, cujo nome é Kabila, que é um caçador, mas também é um pastor. E eu acho que me iniciar foi um processo de religare muito importante na minha trajetória. E é curioso que, como eu já fazia capoeira Angola, eu estava esperando o candomblé Angola acontecer na minha vida, né? Já tinha uma certa proximidade com o candomblé queto, sobretudo por conta daquela figurinha que está ali sentada e que me acompanha. Pode falar o nome, ele é importantíssimo. Que é o Gunga Tom Campos, o Wellington Campos. Então foi uma pessoa que foi me aproximando do contexto do candomblé queto. Então eu já tinha essa proximidade, mas a própria dança afro também me levou para esse percurso. Na minha história da minha família, a questão da religiosidade estava mais relacionada com a Umbanda e o catolicismo. E depois que eu entrei na capoeira Angola, eu estava esperando o candomblé Angola acontecer, assim. Estava esperando esse encontro. E esse encontro aconteceu, e a partir desse nome iniciático, eu achei também que era esse momento de integração dessas minhas identificações. A capoeira Angola, ela vem acompanhando o Núcleo Chimbra, né, de uma forma mais aprofundada, com o mestre Pedro Peu, junto com essa pesquisa do Memórias Marginais, que nasce ali, né, em primeira pessoa, né, nasce nos protagonismos de nós, do eu, ser preta, periférica. E desde 2018, então, é algo muito vívido no cotidiano aqui do Núcleo Chimbra, junto com o mestre também. Conta pra gente, que você falou de estar nessa roda, nesse chão de capoeira Angola, e de esperar pela nação de Angola também por esse reencontro. A roda, ela é espiritual para você? Como que é a roda para ti e esse encontro? Pergunta gostosa, deixa eu ver. Deixa eu ver por onde eu começo. Eu acho que eu vou precisar retroceder um pouquinho antes de falar um pouco sobre a capoeira. Bom, como eu
mencionei para vocês, nasci no Rio Pequeno. E em meados dos anos 90, minha irmã mais velha se envolveu com o movimento hip hop. E isso foi um grande chamado para a gente. Eu acho que ali a gente já viveu uma infância muito interessante no sentido de ser uma infância musical e dançante, porque meu pai e minha mãe dançam, minha família é uma família que o samba sempre esteve presente nos nossos quintais, assim como a rua, a brincadeira de rua. Mas quando chega o hip hop, ele é como uma chamada para a consciência. Né? Uma chamada para a rua, uma chamada para ocupar outros espaços, além do nosso quintal, além da nossa rua. Por exemplo, migrar, ir para o centro, né? Pegar um ônibus, ir lá, que a gente chamava de cidade, né? Ir lá para a cidade, ocupar outros espaços. E essa minha irmã mais velha, que se chama Luciana, ela tinha um grupo de rap, chamava Irmãs do Rap. Ela fazia backing vocal e dançava. E para elas dançarem como forma de preparação corporal, elas foram praticar capoeira, num projeto de capoeira que tinha ali no bairro. E aí foi aí que eu falei, nossa, capoeira, né? Isso existe, que interessante. Fiquei interessada, minha mãe falou, não, você ainda é muito nova, não está na hora de você praticar, mas isso já me ligou no radar, a partir também dessa aproximação com o movimento hip hop, que chama, sobretudo, para uma consciência política e uma consciência negra. Dali passou alguns anos, eu passo a praticar capoeira também com o mestre Paulão, ali no Rio Pequeno, no bairro. E aconteceu uma coisa muito interessante. Logo nos primeiros dias ali de treino, de prática, o mestre falou assim, você leva jeito para ser angoleira. Aí eu não sabia o que isso significava, mas falei, nossa, Eu levo jeito. Para ser angoleira. Eu levo jeito para ser angoleira. Fiquei curiosa, né? O mestre Paulão era... Mestre Paulão. Era capoeira Angola, regional? Não, o mestre Paulão não se dizia capoeira regional. Acho que depois até ele... Eu acho que hoje eu identifico como uma capoeira contemporânea. Mas eu acho que, apesar de ser muito jovem naquela época, ele tinha uma aproximação com a capoeira Angola. Tanto que nesse período, assim que eu comecei a praticar com ele estava vinculado ao grupo Cativeiro. E depois migrou para o grupo Negaça, que está vinculado com a capoeira Angola. Mas eu acho que depois ele acabou fazendo uma outra trajetória, esse Paulão, que inclusive fez a passagem há poucos anos, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Pratiquei ali com esse Paulão algum período, passei por outras histórias de capoeira, e a capoeira Angola ainda não tinha acontecido. Sempre conto essa história, pega um pouco mal, mas é aquele momento que você não tinha um Google para jogar lá capoeira Angola e descobrir onde é que tinha, né? Então, isso ainda não tinha acontecido, né? Acontece de um jeito muito legal, provavelmente ali em 97, 96, 97 talvez, no Morro do Querosene, numa roda do Grupo Nzinga, e eu vejo o finalzinho, eu cheguei e vejo assim o finalzinho de uma roda, e vejo a mestra Janja com berimbau ali na mão, né? E eu, nossa... A essa altura eu já tinha ouvido falar desses nomes, ainda uma coisa que não estava assim no meu cotidiano, não estava no meu caminho. E essa imagem foi muito, muito marcante, né? Eu já tinha entendido que a capoeira Angola tinha um discurso de tradicionalidade, tinha um movimento de se voltar para trás e enxergar a África como um lugar de ancestralidade. Naquele momento, eu não estava praticando capoeira porque eu estava muito focada em prestar vestibular, entrar na faculdade. Então, não estava praticando, foi isso que aconteceu. Eu me dediquei aos estudos e ingressei no curso de dança na Unicamp. E quando eu migro para Campinas, eu primeiro faço uma viagem para Salvador e conheço o SECA, o mestre João Pequeno, ainda vivo. Lá no SECA, um colega me apresenta o mestre Jogo de Dentro, que naquele momento estava com um trabalho de capoeira Angola em Campinas. Olha. E aí, depois de ficar ali de férias um mês praticando ali com as pessoas do SECA, Louva-a-Deus, mestre Aranha, mestre Zoinho, Jurandir, eu volto e passo a praticar capoeira Angola com o mestre Jogo de Dentro. E eu acho que ali foi um lugar assim de fortalecimento. É muito interessante como esse lugar de fortalecimento
Ele é corporal, ele é físico, assim, né? Eu praticando dança. A essa altura eu já tinha passado por algumas danças populares, já tinha passado pela dança afro, mas reconheço a capoeira Angola como uma potência de movimento no meu corpo, né? É sobre cair, é sobre girar, é sobre se relacionar, é sobre cantar, é sobre tocar. E acho que vivi algo muito intenso, um período curto, mas algo muito intenso, sobretudo do ponto de vista afetivo. Depois eu volto aqui para São Paulo, depois que eu terminei a graduação, a faculdade, eu volto para São Paulo. Continuo um pouco vinculada ao Semente do Jogo de Angola, junto com o mestre Fábio Formigão, lá da Sul. E aí esse percurso vai ficando um pouco inviável por conta das distâncias aqui em São Paulo. E eu vou para uma casa irmã, que é o Centro de Capoeira Angola, Angoleiro Sim Senhor, né? E ali foi um lugar muito interessante, porque eu acho que esse discurso da espiritualidade que você tocou, Joelma, estava muito ativo. Muito ativo porque o mestre Plínio faz muito esse trânsito de entender o grupo de capoeira como uma grande família expandida, né? E que nessa condição de um contexto familiar, a gente se cuida, né? A gente se cuida. Então, acho que essa necessidade de me aproximar ainda mais do candomblé foi se acendendo, né? Foi ficando mais ativa. E para além da capoeira como uma potência de corpo, eu fui reconhecendo a capoeira como um lugar de reza. Fui conhecendo e entendendo a capoeira como um lugar que me protege do ponto de vista da espiritualidade também. Bom, dei essa volta, mas acho que cheguei aí na pergunta que você me fez. Volta importantíssima. Nas voltas que o mundo deu. Nas voltas que o mundo deu, nas voltas que o mundo deu. Gente, é incrível conversar. Eu vou trazer aqui alguns nomes que são poucos, né? São poucos perto de uma trajetória de vida, de uma volta ao mundo aí, né? Ó. Mas foi citado aqui, ó, Tom Campos, umas referências, né? Mestre Paulão, Mestre Plínio, Mestre Pedro Peu, Mestra Janja, Mestre João Pequeno, Mestre Aranha, Mestre Zoinho, Mestre Fábio Formigão. Esses são os que eu peguei aqui, ó, assim, ó. Jogo de dentro. Mestre Jogo de Dentro. E acho importante quanto que dentro dessa da tradicionalidade a gente referencia os nossos mestres, né? Como um lugar de sabedoria, né? E aí estou trazendo isso para conversar com você sobre esse outro lugar de sabedoria e de validação do conhecimento, que é a academia, né? Então, como que para você é esse trânsito, né, desse reconhecimento como as tradicionalidades como lugar de saber, né, um lugar de sabedoria, e ocupando também esse lugar que é um lugar que, dentro da nossa estrutura social, que valida alguns conhecimentos, né? Então, como que você consegue fazer, como que é para você essa visão e essa ponte, assim? Certo. Eu acho que assim, tem uma coisa importante na minha trajetória acadêmica, que quando eu chego na universidade, eu já sabia quem eu era. Muito importante. Só fazer uma relação aqui, né, que a gente conversou com Mona Lima e ela fala da escola ainda, ela fala antes, né, ela fala que eu cheguei na escola, já cheguei criada, né, e aí tem esse lugar da tradicionalidade como um lugar de base, né. Então, exatamente, eu acho que isso me ajudou muito a pisar firme naquele chão, sabe, achar que não, eu passei aqui, esse lugar é de direito. Agora que eu entrei, vão ter que me aguentar. E eu acho que o hip hop me ajudou com isso. Acho que a minha família foi uma base incrível. Antes de eu entrar na universidade, a minha irmã mais velha já tinha entrado. Então isso, só de você ler um edital, fazer inscrição, né, num negócio que não era online, né, assim. Que ano que você entrou? Precisava entregar, né? Foi Você tirava 98, várias cópias. 98, eu entrei na universidade em 98. Então, né, a minha irmã já ter passado por esse processo me ajudou muito. Um apoio da minha família, e aqui eu quero até fazer um parênteses, eu estava até comentando com o Tom, né? Imagina você chegar para uma família preta, periférica, de pouco estudo, falar, mãe, quero estudar dança, quero fazer graduação em dança. E aquilo assim, ai meu Deus, Renata, não... Onde eu vou com essa menina?
E assim, ao mesmo tempo que fala, não, ela não tá, minha filha, e depois fala, não, é isso que você quer? Vambora. Então vamos. Não sei no que isso vai dar, mas vamos. Então acho que foi um apoio, mesmo com muitos receios, no que isso pudesse dar, foi um apoio importante. E aí, como eu mencionei, dança afro, as danças populares, né? Eu fiz parte do Abaçaí, Balé Folclórico de São Paulo, que me deu eu acho que, assim, além de um conhecimento de um repertório de africanidades brasileiras, me deu uma noção do que é fazer pesquisa, do que é fazer investigação, assim, do que é valorizar e se interessar por esses valores. Isso me constituiu de um jeito importante. Capoeira me deu raiz, né? Capoeira me deu raiz. E aí, quando eu decido, né, prestar vestibular e entrar para dança, eu vou por um curso também que eu já sabia que tinham outras pessoas negras, docentes. Então, eu chego lá na Unicamp, tem a professora Inaicíria Falcão e o professor Eusébio Lobo, 2 professores negros, baianos, Eusébio Lobo, inclusive mestre de capoeira. E eu acho que essa presença deles, mais essa trajetória anterior, falou, não, é aqui mesmo. Cuidou, né? É possível. Com todos os conflitos, Sim, né, que a gente vive na juventude, né, com o que a gente quer, com o que a gente quer negar, o que a gente quer se aproximar, o que a gente quer afirmar. Mesmo, acho que com todos esses conflitos, me deu, mesmo sendo, naquela época, antes das cotas, então tendo um número muito pequeno de pessoas negras, acho que na minha turma eu era a única pessoa negra, no curso inteiro você identificava, sei lá, acho que tinha mais uma pessoa, além de mim. Eu acho que essa presença dos dois ali me dava E ali no curso também tinha, assim, um lugar dentro do projeto pedagógico do curso, que por mais que possamos fazer críticas, eu acho que tinha um lugar de interesse das poéticas populares, das poéticas afro-ameríndias, como eu venho conhecendo, identificando hoje, que também me deu um lugar de pesquisa. Me deu um lugar de pesquisa. Eu acho que teve ali uma disciplina que você está interessada no quê? Tanto que a minha primeira pesquisa dentro da universidade foi sobre o movimento hip-hop. Porque eu sempre tive muito interessada para essa relação entre identidade, corpo, movimento, dança. E pensar o movimento corporal na sua relação com o movimento social. Então eu pude, desde o início, encontrar o meu lugar. Também vivi os desafios de experimentar técnicas de dança das quais eu não conhecia, não tinha contato. Mas gostei muito desse desafio, entendi esse desafio como uma oportunidade, assim. Eu não entendi aquilo como... Embora isso até pudesse ser considerado como um cânone, né? Assim, como um ideal de dança, como um ideal de... Como eu já sabia o que eu queria fazer, as danças que me identificavam, eu entendi aquilo como mais um lugar de investigação. Então, estou falando da dança clássica, estou falando das técnicas de dança moderna. Eu entendi, eu fui ali, estudei, o que isso daqui me ajuda para eu pensar essa minha outra dança, que eu não tenho dúvida que é preta, que é popular, que é vinculada a uma perspectiva de ancestralidade, que é vinculada à roda, que é vinculada ao terreiro. Então, eu acho que entrar na graduação e encontrar essas referências, encontrar motivações, espaços que me estimulassem a investir nas minhas motivações, me deu uma certa segurança. E também a gente precisa falar, assim, né, de uma universidade pública, de uma educação gratuita, de qualidade, com políticas estudantis, né? Eu fui uma estudante que tive acesso a todas as políticas estudantis. Então, eu morei na moradia estudantil, eu tive bolsa trabalho, eu tive bolsa pesquisa, eu tive bolsa alimentação, e tudo isso me deu condições também de permanecer na universidade. Isso é fundamental. Acho que sim, a gente não pode abrir mão disso, né? Não é só sobre estar na universidade, é sobre ter condições de permanência. Então, Márcio, eu acho que a partir disso eu encontrei uma linha
uma linha de pesquisa, num momento que eu acho que também a pesquisa acadêmica ainda não era tão vista assim como uma possibilidade profissional, assim. Eu acho que não era uma... Eu acho que hoje a universidade está um pouco mais expandida, consegue chegar mais em vários espaços, mas naquele período nem tanto. Então, quando eu estou terminando a minha graduação, estava fechando o relatório de iniciação científica, o meu orientador, Eusébio Lobo, ele chega e fala assim, pega esse relatório, transforma num projeto que abriu a seleção de mestrado para você prestar. Mestrado, né? Já tinha cruzado ali com algumas pessoas que estavam ali na pós-graduação, mas ainda não tinha pensado isso como uma possibilidade para mim. E aquilo apareceu, sobretudo, como uma possibilidade profissional, né? Vai acabando ali a graduação, você fala, ai meu Deus, e agora? Né? E aí eu prestei, passei, foi possível, e aí eu acho que dali eu falei, não, vou achar o meu caminho na dança. E fui, assim, estou na universidade até hoje. Aí eu fiz o mestrado na Unicamp também, fiz o doutorado. No mestrado eu teci uma relação entre capoeira e movimento hip hop, pensando em duas manifestações diaspóricas, periféricas, com essa característica do enfrentamento, embora enfrentamentos diferentes, mas ambas com características de enfrentamento, com a afirmação de uma negritude, com essa possibilidade do jogo, né? Então fiz uma relação, pesquisando o processo de criação. Só que no processo do mestrado eu já fui afunilando muito meu interesse para a roda, para a capoeira, para o tambor de crioula, para o samba de roda, para as manifestações que acontecem nessa perspectiva, sabe? E aí no doutorado eu estudo a capoeira Angola e alguns sambas de umbigada que aconteciam em São Paulo, porque eu também, apesar de eu estudar essas poéticas populares, essas performances tradicionais, eu continuo muito interessada no urbano, enquanto fenômeno, né? E muito interessada como as negritudes se afirmam nesse espaço, nessa selva de pedra, né? Nesse espaço urbano. Então me chamava muita atenção essa possibilidade que São Paulo nos dava de... Estou numa roda de capoeira na quinta-feira, termina a roda de capoeira, já tem um samba de roda com baiano, com um samba de roda ali de qualidade. Aí amanhã vai ter um jongo, depois um tambor de crioula, sabe assim, essa possibilidade de você vivenciar, claro, né, que as manifestações migram dos seus espaços originais e se adaptam, né? Mas eu estava interessada por isso que acontecia em São Paulo. Então meu doutorado foi sobre isso e como esse trânsito, né, de um corpo por essas manifestações pode também oferecer elementos técnicos, poéticos, estéticos para a prática de dança. Então foi esse caminho que eu fui trilhando dentro da universidade, sempre muito conectada com esses elementos que constituíram a minha identidade, a capoeira, o candomblé e essas outras manifestações. E assim que eu finalizei o doutorado, estava terminando, eu não tinha nem defendido, apareceu um concurso na Universidade Federal de Goiás. Falei, vai acabar minha bolsa, tem que ir ganhar. Não, mas você vai para Goiás? Vou. Preciso pagar minhas contas. Vou. E prestei. E passei e mudei para Goiânia e faz 14 anos que eu moro lá. Cheguei lá, a gente estava no processo de implementação do curso de dança a partir do Reúne, que foi esse programa de expansão das universidades públicas, né, que os cursos de dança se ampliaram bastante, houve muita contratação, houve muito mais vagas, né, a universidade cresceu e se diversificou de um jeito muito considerável e expressivo, e aí eu vou para lá e estou há 14 anos lá em Goiânia, com capoeira, com candomblé, com esse movimento nosso. E você vai, mãe? Oi? Você vai com a sua cria? Vou com meu filho, Zabelê, e nesse meio do processo também vem Regina, que é uma filha querida, de consideração,
que foi morar comigo lá também. Vai eu e o Zabelê primeiro e depois chega a Regina. E lá a gente constitui uma comunidade. A gente constitui uma comunidade de apoio. Vai chegando outras mães. Lá eu tenho um espaço cultural no fundo da minha casa, no fundo do quintal, que chama Espaço Cultural Águas de Menino. E como o Zabelê aqui em São Paulo esteve comigo na capoeira, eu chego lá em São Paulo, lá em Goiânia, querendo que a capoeira continuasse na vida dele, não só na minha vida. Porque assim que eu chego, eu começo a visitar os mestres, participar das rodas, mas ele já ficou um pouco mais arredio, e eu, nessa busca de procurar estratégias para a capoeira fazer parte da vida dele, comecei a dar aula, primeiro só para ele achava chatíssimo, e aí trouxe um amiguinho, trouxe outra amiguinha, comecei a fazer isso lá na garagem. As mães desses amiguinhos falaram, mas a gente não pode praticar também, a gente também quer, porque eram educadoras, pessoas relacionadas à dança. Eu falei, bora, vamos. E aí no fundo da casa tinha um espaço assim vazio, levantei um barracão e aí chegou essas mulheres e a gente foi construindo um espaço de prática de capoeira. Hoje tem outras pessoas, mas sobretudo para mulheres e para criança. A gente tem alguns homens, mas esses homens, como Gunga, que esteve lá com a gente um tempo, mas em geral eles estavam vinculados a alguma relação ou dessas crianças ou dessas mulheres. E eu acho que esse lugar também além da universidade, porque apesar da universidade ser acho que é um lugar que me constitui, né? Eu acho que sou acadêmica, sou intelectual também, eu acho que esse é um lugar que me constitui. Para mim é muito importante a universidade não ser a minha vida, sabe? O trabalho não ser a minha vida. Então esse espaço, esse fundo de quintal é um lugar assim de apoio e de realização importante para mim hoje. Tava pensando aqui que eu conheço minha parceira, se ela já tá aqui pensando, quando que eu vou a Goiânia? Quando que eu vou... Não é verdade? Bora! A galera foi com as crianças. Será que se eu colocar uma na frente, outra atrás? Falou aqui, mãe e criança, ela pensou, tenho que ir a Goiânia. Capoeira. Mãe, criança, capoeira. Olha lá, tá vendo? Vou com beijos. Nossa, que bonito, assim, né? Perceber e ouvir de você essa relação, porque nós aqui sabemos, né, tipo, como a gente estava conversando antes, né, o que a gente tem de possibilidade de construção, divulgação dos trabalhos aqui em São Paulo, como você falou, não existe. E às vezes nós que estamos aqui, não existe no resto do Brasil, né, por conta das condições mesmo financeiras de trabalhar com isso, né. E aí, o quanto que, às vezes, ouvir alguém que está no outro território faz com que a gente entenda muito mais as possibilidades, não só no sentido de ficar, que incrível, então, o poder público, como vocês são maravilhosos, mas entendendo essa dimensão de que nós vivemos uma realidade muito isolada aqui, né, de conseguir fazer essas coisas. E é bonito também perceber esse caminho, né, porque a academia, como esse lugar que eu falei, para mim, estou uma pessoa que estou voltando agora, estou resolvendo várias questões para voltar para a academia, e aí voltei, mas o quanto que na academia as referências são outras, né? E aí você entra na academia, esse universo inteiro, e leva um universo com você para também ser referência, né? Então, eu estou lá com a capoeira, eu estou lá com o terreiro, com o candomblé, estou com essas coisas, porque aí as pessoas que têm acesso a essa academia já por você, né? Então, e pensar nessa lacuna de tempo que a gente tem, né? Quantas Renatas faltaram, quantas Renatinhas faltaram para que a gente tivesse também essa referência, né? Então... E como que é perigoso também entrar sem saber quem você é, sendo uma pessoa preta e periférica. Como pode ser perigoso também esse espaço. Aí, trazendo junto, gostaria de te perguntar como que você vê hoje, academicamente, e informações também públicas de danças, como que você enxerga esse contexto hoje? E uma das coisas que a gente conversa bastante, agora vamos à polêmica. Realmente temos que ocupar todos os lugares? É preciso ocupar todos os lugares? Ou criar os nossos lugares? Onde a gente coloca a nossa energia? Onde a gente nutre, onde a gente não nutre? Então, só para compor aí
a tua fala e a nossa escuta ativa. Joelma, eu acho que sim, que a gente precisa ocupar todos os lugares, porque eu acho que uma das maiores reivindicações de uma luta antirracista é o reconhecimento do povo preto, da pessoa preta como humano, como gente. E nessa condição, nós somos diversas. Para você vai ser importante ficar na sua quebrada e produzir aqui, isso é legítimo, isso é importantíssimo. Para outra pessoa vai ser importante ser diplomata. É isso que ele quer, é isso que ele sonha, ele pode sonhar isso. Para mim vai ser importante estar na roda e estar na docência. Para o Márcio vai ser importante estar em outros lugares. Então, entendendo que nós podemos ser o que a gente quer, é importante a gente ocupar todos os lugares. A não ser que a gente não queira. Porque, por exemplo, hoje eu na universidade, como poucas mulheres pretas que existem, né, na universidade, embora esse número esteja crescendo, mas cresce assim a passinhos de formiga, vai ter uma demanda de eu estar em todas as discussões, de eu estar ocupando os lugares por ser pouco. Eu vou dizer, não, assim, esse lugar eu não quero estar porque eu quero ter o meu tempo de estar na minha roda de capoeira. Mas eu acho que onde a gente quiser estar, a gente precisa estar. Não pode ter uma barreira que vai dizer, não, eu não posso estar aqui porque eu sou preta. Ou eu não posso querer estar aqui porque o meu lugar é a periferia. Não, o seu lugar é a periferia e se você consegue estar feliz, estar pleno aqui com as suas lutas, com as suas conquistas, é esse o seu lugar. Mas se você quiser, você pode conquistar outros espaços. Eu penso assim. Agora é muito importante a gente saber quem a gente é em todos esses espaços. E nesse sentido, um letramento racial, para a gente não se confundir, ele é bastante importante. Eu vejo que nos últimos anos a gente tem tido muito mais acesso à informação, a gente tem tido muito mais elementos para entender como que o racismo estrutura as nossas relações, a nossa realidade, o que a gente vê e até o que a gente sente. Então, a gente tem condições de se posicionar mais criticamente, né? Vejo um movimento de alguns cursos, não todos, mas de alguns cursos, de rever seus currículos, rever suas propostas pedagógicas, de olhar assim, nossa, mas não tem uma referência negra aqui, tá errado. Isso acontece assim também a passos muito lentos, mas cada vez mais é uma demanda dos próprios estudantes. Quem vai fazer a revolução não é branco nenhum. Somos nós, ocupando os nossos espaços, que vamos dizer, não, eu quero esse conteúdo aqui. Ou nós, ocupando aqueles espaços como periféricos, como pessoas negras, como pessoas indígenas, e trazer aquilo que nos constitui. Então, por isso que eu acho importante que a gente esteja em todos os lugares, porque aí a gente consegue ir trabalhando pelas estruturas. Não pode ser... Eu me lembro muito engraçado, uma vez eu estava assistindo televisão com meu filho e a gente viu uma pessoa preta num lugar de destaque, assim, que dá aquele orgulhinho. Aí o meu filho soltou, ó, neguinha! Só que ele falou isso com a mesma entonação que meu pai falava. Aí eu falei assim, nossa, será que ele pegou isso com meu pai? Ou pegou quando a gente viu uma pessoa assim que a gente se identificava, ó, neguinha, né? E aí eu falei assim, nossa, por que isso? Pro meu pai era surpresa, ver a pessoa, né, numa situação de destaque, né, para mim também foi, e para ele ainda também está sendo, né? É importante a gente ter essas referências, né? É isso que eu falei para vocês, quando eu chego lá no curso de dança, eu tenho 2 professores negros. Isso, gente, eu não tenho dúvida que isso foi um ponto, assim, foi um ponto diferente. E ó, isso é uma sorte, porque logo depois eles se aposentaram, logo depois não, uns anos depois eles se aposentaram, e parece que esse curso ficou muitos anos sem ter nenhum professor negro. Então, acho que é um pouco nesse sentido. Não sei se eu consegui te responder. Tá borbulhando. Uma vez indo com o mestre Peu, ele falou, né, de que foi muita luta
para que a gente pudesse ter justamente essa possibilidade de escolha. Então, não significa que você tenha que estar na universidade ou que você tenha que estar em outro caminho. Mas é importante que você possa seguir o caminho que você deseja, o caminho que esteja sintonizado com a sua missão, enfim, nesse mundo. E o movimento negro, os nossos mais velhos também estiveram nessa luta muito forte para que houvesse essa possibilidade de escolha. Então, se a universidade é uma escolha para você, né? Se você acredita que é uma escolha e deseja vivenciar, vivencie. Se você acredita que é uma escolha e talvez entrando você fale, não acredito que essa forma de aprendizagem, saia. E meu amigo sentiu, brincadeira, sentiu não, vai até o final, estamos... É isso, é importante a gente não tomar cuidado com esse perigo que é entrar sem saber quem nós somos. Então, cada vez mais a gente cuidar dessa comunidade para que a gente saiba dos nossos e das nossas e o que é essa raiz, né? Então, é como Mona fala, é entrar criada, é entrar sabendo dessa raiz nossa para reconhecer, inclusive, as violências quando elas chegam. Agora, eu fico pensando assim, eu sempre estou mais crítica do sistema, estou um pouco ali nutrida por Frantz Fanon, que se eu pudesse derrubar todo o sistema, eu derrubaria. E aí, assim, não era acadêmico. Sim. E o trabalho e aí, chega pra gente justamente porque ele consegue chegar num lugar de elaboração. Sim, mas que ele precisa, e que, na verdade, nem é aprovado pela academia. Ele precisa depois conseguir fazer com que o trabalho dele chegue, porque naquele momento em que ele coloca como tese, não é aceita. Então, assim, eu fico pensando de não querer contar com a sorte, de ter 2 professores pretos e por aquele momento eu vivenciar esse espaço com esses 2, mas pode ser que ele já não esteja mais e por mais 10 anos não venha outra pessoa preta compor esse espaço. Eu gostaria de não olhar para a TV ou para qualquer outro espaço e falar, ó, a neguinha, porque eu gostaria que não fosse só uma única representatividade, né? Por muitos motivos, tanto para nós que estamos ali compartilhando dessa criação de imaginário, quanto para aquela pessoa que está sobrecarregada com o lugar de ter que representar todo um povo, né? E aí a gente precisa olhar também para aquela pessoa. Então eu fico pensando o que é esses espaços de equidade, esses espaços em que a gente possa estar aqui juntos e juntas, mas que a gente não tem esse lugar só de precisa ter uma pessoa preta para que, né? Mas que a gente possa também ocupar junto com outros e outras, caso seja de nossas escolhas, né? Isso eu acho que é isso. Realmente, representatividade importa, eu acho que essa é uma máxima do movimento negro, do movimento feminista negro, representatividade realmente importa, mas eu acho que quantos mais de nós a gente tiver, mais a gente se fortalece, e mais os nossos discursos se fortalece. É por isso que eu acho que é importante ocupar espaço. Eu não acho que a universidade é o único caminho, não. Assim, nunca achei. É um caminho possível, é um caminho de dignidade. É um caminho que pode te dar condições de você pagar seu aluguel, de você, né, ter uma condição de acesso, né, uma condição de bem-estar. E eu acho, sim, que é importante que a universidade seja para todos. As pessoas podem não querer a universidade, mas a universidade precisa ser para todos. E se a gente não pressionar esse lugar, ela não se abre sozinha, ela não vai, a gente precisa também estar fazendo esse lugar. Então, acho que é um dos lugares meus de atuação, como eu comentei, para mim é muito importante não ser o único lugar. Então, por exemplo, tem lugar que eu ocupo que as pessoas não sabem que eu sou da universidade. Muito legal. Né? Fica sabendo depois de um tempão, o pessoal da minha casa me indicando no Brasil, nossa, mas você é professora? Não sabia, porque é isso, é meu trabalho. Não é necessariamente a minha identidade, é um trabalho importante, é um lugar que eu acredito muito na formação. São muitos os desafios, são muitos os desafios. E desde a minha formação, eu contei aqui a parte boa. São anos, né? Eu contei aqui a parte boa, mas é claro que eu tive inúmeros desafios, né? É claro que a minha entrada, a minha permanência... Morar em né? uma cidade sozinha. Enfim, é claro que eu tive muitos desafios, mas acho que tive coletividades, né? E tive figuras, assim, que foram sempre me apoiando a vencer aí esse... Não sei se vencer, mas pelo menos
transpassar esses trilhar desafios. esse caminho que faz sentido para você também, né? Isso. E essa foi, é isso, né? Estamos aqui no Ace Conecta, Ace não que Conecta. acabou, mas só para eu retomar o nome do projeto, que a gente não fala errado, viramos brasileiros e não tinha como o letramento e todas essas questões de ocupações e não ocupações, de ensinos, não fazer parte das nossas conversas, então elas vieram fazendo, né, em todos os episódios. E importante eu dizer que sou uma pessoa que parte da minha formação é acadêmica também. Sim. Então, como Renata diz, né, tem lugares que eu chego e como ela não é a minha, para mim, ela não é a minha principal informação a ser passada, que as pessoas não é por aí que vai vir a minha validação no meio dos nossos, né? Sim. Então ela não é a informação, mas eu sou bacharel em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo. Só que aí a gente conversou também com o Melvin, né, sobre isso, e também foi um espaço ali de vamos conversar, porque quando a gente fala de cada um ter a sua escolha também, e enquanto a gente vai derrubando, porque, como eu falei, meu intuito é que esse sistema nem existisse. Então, enquanto esse sistema, por mim, fosse derrubado, ainda, de alguma maneira, ele é e ele está. Então, como que a gente também tem mandinga para compor ou não compor, aonde nutrir e aonde não nutrir. Então, uma das coisas assim que eu trouxe enquanto reflexão, na conversa com o Melvin, foi de hoje tem espaços que, como eles me olham pelo currículo, eu consigo adentrar. E aí, é mais o como que eu vou fazer quando eu estiver em determinados espaços, né? Então, eu entro, mas aí eu carrego a minha galera toda. Vambora! Eu entro, mas minha galera toda vai comigo. Eu falo, mas aí não necessariamente precisa ser a língua do colonizador, no qual muitas vezes a academia nos pede. Mas eu posso entrar porque, para essa instituição, ela viu que eu tenho ali a universidade, e aí atende a validação dela. Mas na hora que eu sento e converso que nem eu troco ideia na minha quebrada. E aí é isso que também é o compartilhamento de conhecimentos, né? Só para nutrir a nossa conversa aqui, porque aí me rememorou a gente, né? De Mona falando que já entrou criada, Renata fala que já entrou sabendo quem ela é, e é importante que tem um outro lugar por perigo do sistema também. Sim. E aí a gente poder, a conversa com o Melvin, que, né? Melvin diz que minha formação é a rua. Né? E tem gente que a sua posição política também é falar que não, a minha formação é essa que acontece na tradicionalidade, que acontece aqui nesse campo com esses mestres nos quais eu reconheço e me nutre. Então é uma discussão aí, ninguém aqui vai dar resposta para vocês, porque, né? Mas também assim, só um pouco para somar nesse sentido, eu acho que a rua tem muito para somar e para contribuir com a produção de conhecimento na universidade. Eu acho que a roda tem muito para somar e contribuir com a formação de conhecimento na universidade, a capoeira, o candomblé, e é muito importante que esses conhecimentos cheguem lá levado por nós. Não chegue só como tema, como objeto de estudos. Então, reforçando um pouco o seu argumento. Né? Eu ia até entrar nisso, né? Que eu fico pensando o quanto deve ser importante a gente ouvir, porque é isso, né? Nas minhas experiências, eu tive 2 experiências acadêmicas que eu desisti de continuar. E é isso, né? Muitas coisas que são muito caras pra gente, elas chegam como tema. E aí tem uma relação de... que eu não sei, assim... É bem isso, não é a vivência. A gente fala de vivência hoje em dia, né? Então, hoje em dia, por exemplo, como que é tão complicado isso, né? Porque a gente tem pessoas que estudaram um tema e saem oferecendo vivências de um tema que ela estudou, né? Quando que pra gente, né, que vivencia algumas coisas, a vivência ela é isso, ela é parte da sua vida. Eu fico pensando que o quanto deve ser gostoso estar com você nesse lugar e te ouvir falar, por exemplo, a gente sabe que no terreiro, né, trazendo o terreiro aqui como lugar de saber, tem muitas coisas que são segredos, né? Não segredo assim, mas é que isso faz sentido para quem está aqui no dia a dia. E tem coisas que não, que faz muito sentido eu trazer aqui para vocês e compartilhar, né? E aí quando eu compartilho, eu trago, não sei se na sua casa é uma IA, né? É um IA? Não, é um sacerdote. Um sacerdote? Tata. Isso, um Tata. E aí quando você traz alguma coisa e quando você fala, o Tata, e você traz a fala do Tata por meio de você para pessoas que estão acessando. O mestre, né? Como é o mestre de
Isso, então, o quanto que isso é rico, porque tira a gente que está nesse espaço, desse lugar do que está escrito aqui. Então, em qual página mesmo? É na página da vida, dessa pessoa que está te falando aqui e compartilhando, né? Então, eu te ouvi um pouco falar dessa relação, sabe? O quanto que, quando você chega criada, né? O quanto que a sua vivência chega com você também, sabe? Nesse lugar. E pensa na vivência e na escrita, e aproveitando essa camisa aqui, ó, do Amado, pensando nas escrevências de Conceição Evaristo, né? Isso. O quanto que a gente pode estar dentro dessas confluências. Sim. De escrita, de dança, dessa escrita que ela também faz parte desse corpo e ela também dança pelas mãos, né? Porque as nossas escritas... Eu acho que vocês já falaram tudo, mas posso tentar comentar um pouco. Sim, eu acho que a minha prática de dança, ela vem muito permeada por essas vivências que eu tive na capoeira, que eu tenho na capoeira, no candomblé. Por isso é muito importante mantê-las ativas, né, para elas estarem sempre me alimentando, não só como um lugar de pesquisa, como um lugar que eu vou buscar referências, mas no lugar que eu vou ser e estar, né? Então, acho que isso me acompanha no meu modo de pensar dança, no meu modo de pensar teatro, no meu modo de pensar música, no meu modo de pensar educação, e eu acho que é isso que eu tento trazer para a minha sala de aula na universidade. Acho que não é todo mundo que consegue entender isso e valorizar. Né? Eu acho que vão ter ali alunos, alunas, pessoas que vão chegar e vão falar, nossa, que legal, aqui tem uma coisa... E outras pessoas que vão, até, né, por eu ser uma mulher negra, e a gente saber como que o racismo legitima também, né? Quem pode falar e o que fala, né? Então, eu sinto que isso também me atravessa na universidade, de como esse conteúdo chega, né? Eu acho que quanto mais elementos as pessoas têm do que é tudo isso, mais elas conseguem entender a importância disso. E acho que esses professores que eu citei também passaram por isso. Essas pessoas que foram os meus professores também passaram por isso, assim, do quanto que esse conhecimento é valorizado. E é claro que isso também tem a ver com... Às vezes é isso, né? A estudante passa por você, dali 5 anos, ela vai ter uma vivência que essa ficha vai cair, o que era isso, e a importância disso, né? Para você pensar arte, para você pensar sociedade. Eu tenho vivido esse desafio, confesso. Acho que eu tenho vivido bastante esse desafio, por isso eu gosto tanto do meu fundo de quintal. Gosto tanto do meu fundo de quintal, gosto tanto do meu barracão, que é um quadradinho desse tamanho, mas quem tá lá porque quer me ouvir falar. Isso é tão bom, assim. Tá lá porque acredita no que eu vou falar, porque aquilo faz sentido para a vida dela. Então, eu acho que é importante eu trazer isso, porque, assim, eu, de fato, valorizo muito esse espaço da universidade, acho que ela tem que ser para todos, mas eu sempre valorizei muito esses outros espaços de formação. Sabe, esses espaços espontâneos, esses espaços que se organizam de uma maneira voluntária, de uma maneira engajada, de uma maneira... A gente está aqui porque a gente quer, porque a gente acredita, e porque a gente quer construir isso junto. Eu acho que esse é um lugar em que eu invisto muito o meu afeto e a minha energia. A gente falou outro dia, né, com a mestra Ordalina, sobre o quanto que é importante a gente, né, nós que estamos chegando aqui, a gente aprender a ouvir esses mestres e mestras, porque eles vêm de outro lugar, de outra vivência e não formação, né? E eles compartilham também de um outro jeito, que se eu for ouvir com os meus ouvidos formados, talvez seja muito mais difícil, né? E eu fiquei pensando nisso, para falar um pouquinho disso, né? O quanto que é diferente a gente saber quem a gente é, ou a gente entrar criado, como propõe Mona, da gente chegar e ter esse encontro a partir da formação, né? Porque quando eu estou formado, eu chego quase que para o embate. E aí, como você falou, ser uma mulher preta, de terreiro, das tradicionalidades nesse lugar pode gerar, e eu imagino que você tenha bastante atritos aí nessa.
Existem os desafios. Com certeza. Existem os desafios. Por outro lado, né, eu acho que tem um movimento, por exemplo, estou lá em Goiânia já há 14 anos, poderia ser totalmente ter sido esquecida aqui em São Paulo, mas vira e mexe acontecem ações como essa, que está acontecendo aqui agora, está batendo esse papo com vocês. Gunga também é uma pessoa que sempre, não, Renatinha, vem cá, você tem que estar aqui com a gente. Eu acho que esses lugares me dão uma sensação de que é isso, tá? É esse tipo de reconhecimento também que valida o meu fazer. Acho que é esse tipo de reconhecimento que eu quero mesmo. Sabe? Sim. Eu acho que é aqui num lugar que eu acho que eu posso contribuir também, que eu posso somar, que eu posso aprender, né? Nossa, o que esse pessoal está fazendo? Como é que eles estão fazendo? E que eu conheço, que amplia um pouco também a minha rede. Acho que esse é um lugar que me fortalece também. Uhum. E aí me abre um pensamento, assim, dessa semana eu fui num evento e depois compartilhando, né, com uma amiga, ela falou assim, de que alguns eventos que acontecem em São Paulo é um pouco na base também do quem não é visto não é lembrado, para se sustentar nesse lugar artístico, enfim. E aí eu fiquei com essa reflexão ainda caminhando por alguns dias. E aí, né, quando a Renata fala de vir aqui, de voltar aqui a convite, de compartilhar essa conversa e de então ela também sentir manter esse reconhecer, se conhecer e se reconhecendo novamente, reencontro, como a Mona também traz. E aí eu fico pensando, quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto por quem? Aonde? Então você precisa se fazer visto em algum lugar para ser lembrado, mas aonde? Por quem? Porque quando você tem raiz, e essa raiz também está comprometida contigo, independente, né, você não precisa estar para sustentar necessariamente esse discurso, mas você está porque a raiz, ela não te esquece, sabe? Ela te mantém aqui, assim como a gente fala da memória. Né? As pessoas podem, nossos mais velhos, fazerem a passagem, porque é assim que a gente espera, que eles façam mais velhos, né? E aí, bem vividos, né? Mas a gente tem o compromisso de manter viva essa memória e essa ancestralidade. Né? É claro que a gente não pode se furtar dos encontros, porque é nos encontros que a gente alimenta essa raiz e a gente consegue criar esses laços que os anos vão passar e que ele não vai corromper. Então, por isso, assim, quando eu tenho essas possibilidades de encontro, eu valorizo bastante. E porque como essas práticas, elas são muito coletivas, né? E tem esse caráter vivencial, a gente acaba criando laços de identificação mesmo, né? Sim. Que a gente esteja pelo encontro. Que a gente esteja pelo compartilhamento. Eu falo muito disso, da potência do encontro. E né? não que a gente esteja pelo close. Pronto, a gente queria falar, mas não, que a gente esteja pelo status, pelo close, né? Isso é muito bom. Eu tava pensando aqui nisso, né, dessas relações de como eu já conhecia, né, a Renatinha já tinha encontrado aqui em alguns momentos e tal, mas é isso, né, falar dessa raiz e dessa relação assim, né, na prática, né? Porque aí a gente estava conversando com o mestre Pedro Peu e ele falou, tem Renatinha, tarará. Então é isso, né? A gente está sempre se alimentando, se indicando para essas coisas, porque a gente conhece, né? Então, a gente se conhece. Eu falei, mestre, tô indo lá para São Paulo, fazendo trabalho pessoal, não, tenho certeza que foi você que me indicou. Gente, é muito legal isso. Ela veio de Goiânia para bater papo com a gente. Claro que eu aproveito e vejo meu amigo Gunga, vejo meu pai, vejo minha mãe, vejo meu filho. Amanhã tem aniversário do mestre Pedro Peu, vejo também. Tem uma coisa, acho que legal. Hoje eu vou fazer... Ai, gente, o povo fica aqui na técnica. Aqui, e aí você abre a produção aqui falando do tempo. Aqui um tempinho, tá. E aí abre para que a fala seja assim. Alguém lá mandou no WhatsApp? Não temos. Alguém tem aqui alguma bem aberto, consideração? Alguém quer fazer um comentário? Pode fazer. A gente extrapola os limites aqui. Qualquer coisa fala que a gente fala aqui de novo. É só porque a gente estava fazendo uma dinâmica de escrever no notebook
as perguntas. E aí, quando passa pra gente, a gente dava uma olhada aqui para ir também trazendo um pouco do que, né, fazendo essa rede. Mas se alguém quiser falar como a gente está sem note, pode falar aí que a gente vira aqui e fala. Tom, tá de boa? É amigo, viu, Então, Renata? Não vou quer fazer citar nenhuma você- pergunta. Vou citar você de novo. Olha lá. Não, hoje eu vou fazer. Então, voltando Matheus aqui. também? É. Joy, Thaís? Eu vou fazer. Então hoje eu vou fazer a Joelma. Porque eu sei que tem uma relação, e hoje, como a gente tá aqui, né, chegando, a gente tem uns 10 minutinhos pra gente chegar, mas acho que cabe ainda essa consideração, porque você faz essa travessia, né, como mãe, e aí você encontra e constrói um lugar por essa potência e esse estado aqui, né, por essa vivência, por esse momento da sua vida, né, eu quero que meu filho continue vivenciando isso, então eu crio um espaço para dar continuidade, né? Então, assim, não deu certo aqui, então eu vou criar o meu espaço, né? E aí eu falei que vou fazer a Joelma, porque a Joelma é sempre mãe, ela sempre fica trazendo o assunto assim. Então eu queria falar, na sua visão, assim, a importância da gente apresentar esses universos, né? Eu, por exemplo, sou nordestino, cearense, mas eu só encontro com as tradicionalidades aqui em São Paulo, que eu vivi, pela minha vivência da minha família, separado dessas experiências, né? Então, o quanto que é importante a gente apresentar isso nas infâncias, sabe? E criar esses espaços. De falar de maternidade já vem aquela emoçãozinha, né? No sei. coração. E vocês sabem que a gente estava até falando sobre essa coisa dos espaços formais, assim, de educação. Você sabe, assim, por eu ter garantido essas outras vivências, tanto que eu nem dei tanta importância assim para a escola. Claro que sim, né? Tem que ir para a escola, né? Vamos lá, valorizar. Mas eu vi assim alguns pais de amigos assim muito preocupados com que escola que vai estudar e com papapá. E eu assim, não, a gente vai fazer a nossa escola também, sabe? Eu acho que eu tive muito essa perspectiva, assim, não ignorando a importância da educação, da formação formal, mas acreditando que é muito importante a gente fazer as nossas escolas, né? A gente estabelecer esses espaços. E eu acho que os meus filhos, tanto a Belê como a Regina e outros filhos que passam simbolicamente assim ali para aquele espaço, puderam viver isso, né? Eu encontrei um coletivo de pessoas, eu acho que eu falei pouco, né? Além do Centro de Capoeira Angoleiro Sim Senhor, eu faço parte do Núcleo Coletivo 22, que foi uma companhia que eu fundei aqui em São Paulo, junto com uma grande amiga, Iveli. Depois essa companhia veio aqui para São Paulo, porque nós duas somos daqui, e aí que a gente encontrou com Gunga, Viva Maria, Fábio Farias, pessoas assim que eram do Abaçaí, o grupo foi tomando corpo, e quando eu fui para Goiânia, o grupo migrou para lá também. E tanto o Angoleiro Sim Senhor, lá em Goiânia, como o Coletivo 22, acontecem nesse fundo de quintal, que é o Espaço Águas de Menino. E eu reconheço também o Núcleo Coletivo 22 como essa escola família, né? Esse lugar da gente se encontrar, trocar experiências, viver, experienciar nossos desejos, interesses e curiosidades sobre performances tradicionais. Então a gente estuda jongo junto, batuque, tambor de crioula, a gente cria os nossos rituais, e isso nos alimenta muito mutuamente, né? Tanto para as nossas práticas profissionais, então são todos artistas que trabalham em outros lugares, seja na docência, seja na cena mesmo, como lugar de cuidado e lugar de afeto. E eu acho que as crianças que nos rodeiam, não só meu filho, as crianças que nos rodeiam vivem também esse lugar de muitas musicalidades, né, da presença física do instrumento. Quando eu cheguei aqui, vi o tambor, assim, né? Eu já pensei nisso. Você crescer numa casa que o tambor tá lá. Né, isso, tem lugar que a gente chega no tambor, a pessoa já vai falar assim, nossa, um tambor.
Não, você cresceu vendo um tambor, assim como você cresceu vendo um livro, assim como você cresceu ouvindo e vendo o berimbau. Então isso é aí quando você vai pegar, você já toca, essa é uma possibilidade. Então eu acho que esse é um lugar assim que a gente precisa cada vez mais, assim, embora o Estado tenha uma obrigação fundamental em relação à educação, acho que cada vez mais a gente tem que entender a cultura como lugar de formação. E aí a quebrada, e aí o centro cultural, e aí o fundo de quintal, a roda, vão ser espaço de muita potência mesmo, né? Incrível. Um espaço de formação artística e de formação para a vida. Sim, e espaço também onde as crianças possam estar, né? Ah, Porque a gente tem experiências aqui, não só, mas o Mestre Peu, inclusive, tem cada vez mais falado sobre isso, né? O quanto que às vezes a gente está tão ali imerso numa questão de grupo, de coletivo e tal, mas a gente foca só na questão artística e esquece outras questões que caminham juntas, né? E muitas vezes a principal delas, que acho que a gente observa agora, é como que as crianças podem fazer parte. Então, quem já frequentou o Bataquerê, por exemplo, sabe que lá você está fazendo uma atividade e as crianças estão passando e elas estão gritando porque elas são crianças. E aí, óbvio, a gente não vai deixar, né? Não é fazer tudo, né? Não é tipo, a criança pode tudo. Mas é ir conversando e criando sentido, né? Olha, nesse momento, ó, ela está falando. E a criança entende. Só que é isso, você vai investir mais tempo do que simplesmente tirar. Né, e fazer, a gente vai fazer uma conversa aqui, vamos fazer o cantinho das crianças, para que elas não estejam aqui. Aí a gente cresce achando que isso aqui não é importante, né? É aprender a estar junto. Né? eu acho que também tem um debate importante nisso, sei que nosso tempo está acabando. Não, pode ir, dá Mas tempo. assim, se você não permite, se não é possível a presença das crianças, muitas vezes a presença da mãe dessa criança não vai ser uma realidade. Ou então a gente vai sobrecarregar a avó dessa criança. Então, quanto mais a gente consegue flexibilizar os nossos espaços, entendendo que esses também são espaços de formação no sentido de dar limites, porque eles precisam ter, né? A gente precisa ter limite para crescer, senão a gente vai se espalhando só, né? A gente, para se edificar, precisa ter eixo, né? Sim. Então, eu acho que isso foi uma grande questão na minha formação com capoeira. O Angoleiro Sim Senhor foi um lugar importante nesse sentido. Não, aqui é um espaço que dá para eu jogar capoeira e dá para o meu filho ficar por aqui. Então, dá para eu estar na capoeira. Dá para eu permanecer, dá para eu ficar, dá para eu acontecer aqui. Então, isso é uma perspectiva que me... Bom, hoje em dia eu não tenho mais criança pequena, então também estou um pouco mais livre em relação a isso, mas... Isso é uma coisa que um pouco pautou também os meus fazeres e as construções dos espaços que hoje eu ocupo. É isso, gente. Eu vou... Não que eu abra, né? Porque eu estou aqui entre duas mulheres potentes, né? Então quem sou eu para dizer, mas a gente lida com um tempo que é esse tempo Cronos, né? Adoraríamos que o nosso tempo, que a gente conseguisse seguir na nossa sociedade o tempo Espiralar, de Leda Maria Martins, mas a gente segue o tempo Cronos aqui, porque a gente tem outros fazeres também, então... Nossas considerações. E hoje eu estou muito feliz porque hoje eu fiz a Joelma. Eu que abri o papo sobre crianças. Até porque é isso, né? Como a Renata diz, ela pode acontecer num espaço. Então, quando você acolhe as crianças, você acolhe essas pessoas cuidadoras também para que elas aconteçam. E não é um falso acolhimento, não é achar que é só estar junto, né? Mas é como, de fato, a gente precisa de uma aldeia para criar uma criança. Então, é como, de fato, essa criança está aí, a gente também se coloca nesse aquilombamento junto para saber que ela está jogando aqui, talvez eu precise dar um passinho para cá na hora que a criança for atravessar, que é para a criança dar uma voltinha para cá, e aí já é o jogo também, né? Já acompanha aquela aprendizagem também que é mútua. Então, a gente também vai aprendendo com as crianças e com os seres que elas já são. Eu agradeço por poder te escutar, por ter aceitado o nosso convite, como a gente fala de encontros, por darmos continuidade a esse encontro amanhã, comemorando 52 anos de Mestre Pedro Peu, lá no Centro de Cultura e Arte Bataquerê. Depois de amanhã, no domingo, olha, vocês estão sabendo até quando está sendo... Fala o dia porque não é ao vivo, né? Não é ao Como não é ao vivo, depois vocês procuram lá, @Bataquerê Dança, porque aí vocês vão ver nossas belezas lá, compartilhando desse encontro e de celebração, porque é muito importante celebrar a vida, principalmente das nossas pessoas pretas.
mais velhas, né? Podendo viver a vida. E aí depois a gente está no domingo, que vocês também não verão isso a tempo, mas Já estaremos passou, mas- lá. Já passou, Segue nas redes também. mas passado, presente e futuro pra gente é como? Então, estaremos comemorando as Vésperas Pretas Bás, Marlene, Angelina e Graça, com 12 anos do Espaço Cultural Adebanquet. Procurem também. E é isso, gente. Eu agradeço. Renata ainda vai agradecer aqui, finalizar, Márcio, mas gostaria de dizer que essa ação se chama Esse Conecta, caso você não tenha prestado atenção, mas se chama Esse Conecta, e é esse espaço mesmo de compartilhamento para nutrir os nossos fazeres artísticos, culturais, aqui na linguagem da dança, e faz parte do projeto A Gente Não Fala Errado, Viramos Brasileiros, do Núcleo Chimbra, que está contemplado pela 35ª edição do Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo. Secretaria Municipal de Cultura. Com você. Bom, primeiro agradeço novamente o convite, quero desejar que esse projeto seja lindo, né? Seja aí... deixe sua marca, depois quero ver, quero voltar, quero acompanhar, né, as outras atividades. Agradecer aqui a equipe da Libras, que está aqui acompanhando a gente, o pessoal que está aqui, esse tempo inteiro ouvindo a gente falar potoca, o pessoal aqui com a gente, o camarada aqui, que está aqui com esse estúdio. Eu cheguei aqui, gente, fiquei um pouco intimidada, porque o negócio aqui é profissional e tal, mas deu tudo certo. Meu amigo Gunga, que veio comigo me acompanhar, e é isso, gente, gratidão, axé, e a gente se encontra por aí. É isso, eu tô aqui, mas não venho só, e não estou só e não sou só, tá vendo, né, gente? Tu mexe comigo. Que eu não ando só, Eu não ando só. eu não ando só. Não mexe, não. Esse foi mais um Ei, se conecta. Ei, se conecta! É difícil pra gente que se divide.